O Balconista. Sim, aquele filme de 30 anos atrás, de 1994. Em outubro desse ano vai ter no Rio Centro um evento nerd, o Nerd City, e eu vou tocar lá com a minha banda Animetronics. Eu tenho uma banda de temas de anime e vou tocar no evento Nerd City. E o convidado principal do Nerd City é o Kevin Smith. E eu pensei, cara, tá na hora de rever alguns filmes do Kevin Smith, porque se tudo der certo eu vou encontrar com o cara. Vamos para a sinopse do IMDb. You're a clerk, paid to do a job. You can't just do anything you want while you're working. Hey, you open? No! Um dia na vida de dois funcionários de loja de conveniência chamados Dante e Randall, enquanto eles irritam os clientes, falam sobre filmes e jogam hóquei no telhado da loja. You think anybody can see us down here? Why? Do you want to have sex or something? Can we? Clerks, just because they serve you doesn't mean they like you. A sinopse está errada. O Randall não trabalha na loja de conveniência, ele trabalha na videolocadora que tem ao lado da loja de conveniência. Galera, antes do conteúdo, eu queria aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube e compartilha para outras pessoas. E pode escrever um comentário que eu vou responder seu comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, armário ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Sim, eu sou fã de Kevin Smith, eu sou fã dos primeiros filmes do Kevin Smith e eu sou fã de O Balconista. Eu costumo usar O Balconista como um exemplo de como um roteiro é importante para um filme. Porque é um filme amador, é um filme com atores desconhecidos, é um filme em preto e branco, é um filme filmado quase todo em um cenário só. E o filme é meio tosco, é meio amador, meio tosco. E mesmo assim tem diálogos geniais. Aliás, eu coloquei esse vídeo de hoje em preto e branco em homenagem ao Balconista. Segundo o IMDb, o roteirista e diretor Kevin Smith trabalhava naquela mesma loja de conveniências onde foi filmado o filme. Ele trabalhava de 6 da manhã às 11 da noite e depois ele emendava nas filmagens e até às 4 horas da manhã. Passou alguns dias nessa loucura, imagina, o cara não dormia, porque ele tinha que trabalhar o dia inteiro, depois filmar a madrugada inteira. Ele filmava de madrugada e a iluminação na loja não era uma iluminação ruim, porque afinal é um filme com uma produção minúscula. Então ele não tinha como ter uma boa iluminação dentro da loja e ele usou no filme a ideia de que a porta estava com problema, o cadeado da porta estava com problema, então por isso ele não conseguiu abrir a porta e conseguiu abrir as janelas da loja de conveniência para iluminar direito a loja. Aí com isso ele usou a desculpa de que a iluminação está sempre ruim. E inclusive, segundo o que dizem por aí, o filme foi em preto e branco porque, como foi feito tudo dentro da loja de conveniência de noite com luzes diferentes, ia ser muito difícil você acertar as temperaturas das cores em todas as cenas se o filme fosse colorido. Ia ser mais barato fazer um filme preto e branco. E é por isso que o filme é preto e branco. E tem uma outra história que rola por aí, de que o filme é preto e branco porque é para simular, para emular as câmeras de segurança de uma loja de conveniências, que seriam imagens em preto e branco. O Balconista é daquele tipo de filme que tem vários recortes, tem várias cenas marcantes que ficaram famosas na cultura pop, como, por exemplo, a cena do cara testando os ovos, o cara sentado no chão testando os ovos que ele queria achar a cartela de ovos perfeita, ou aquele diálogo sobre Snowball. E até hoje eu acho genial o diálogo sobre a Estrela da Morte em construção. Para quem não viu ou para quem não lembra, o Randall ele acabou de rever O Retorno do Jedi. E aí ele comenta que no primeiro filme, do Guerra nas Estrelas, quando o Luke destruiu a Estrela da Morte, ele destruiu uma base imperial onde tinham militares trabalhando. Então, teoricamente, ele matou um monte de militares. Agora, no terceiro filme, do Retorno do Jedi, quando destroem a Estrela da Morte não está pronta. A Estrela da Morte está em construção. Ou seja, ele matou um monte de construtores que não necessariamente estavam na guerra. Ele matou o pessoal que estava lá construindo as paredes, construindo os bombeiros hidráulicos que estavam vendo o encanamento, que não tinha nada a ver com a guerra. O cara tá lá, o cara conseguiu um contrato para participar de uma obra, o cara tá trabalhando na obra e o cara morreu. Tem um diálogo todo sobre se isso era válido ou não. Essa cena é genial. Aliás, tem todos os filmes do Kevin Smith, ou pelo menos todos os filmes dessa fase, tem alguma coisa a ver, tem alguma citação à Guerra nas Estrelas. O cara deve ser muito fã de Guerra nas Estrelas. Outro dia eu estava gravando um Podcastinadores e o Fernando Caruso, meu companheiro de podcast, ele falou uma frase que eu achei bacana e guardei para mim, que é algo como: você nunca entra num rio
duas vezes da mesma maneira, porque a água passou, e a água que você está entrando no rio a segunda vez não é a mesma água da primeira vez, e você, quando está entrando no rio, você também não é o mesmo da primeira vez. E é um troço bacana de você pensar que, conforme o tempo vai passando, você vai mudando quem é você. E eu vi esse filme quando passou no cinema, eu lembro que passou no Estação Botafogo, eu achei genial, todas as piadas eu achei geniais. O Elvésio, de 23 anos de idade, naquela época, achou todas as piadas geniais. Agora, hoje, quando eu revi, o Elvésio, de 53 anos de idade, 30 anos depois, eu já achei que tem algumas piadas meio... Porque quase todas as piadas são ligadas a sexo, e acho que tem algumas piadas que ficaram um pouco forçadas, um pouco over. Não que seja, não tem nada muito ofensivo, não tem nada gráfico, inclusive, isso tudo só no diálogo. Mas eu achei que algumas coisas, talvez eu esteja ficando velho, ok, concordo com isso. Mas eu achei que algumas piadas foram um pouco pesadas. Mas mesmo assim, eu preciso reconhecer que toda a cena do diálogo do cara que morreu tentando fazer sexo oral nele mesmo é genial. Não só no texto do diálogo, como na câmera que fica passando de um para o outro dentro do carro. Achei essa cena toda é muito boa. No elenco, na época não tinha ninguém conhecido. Segundo o IMDb, tinham 50 nomes creditados no elenco. Dos 50 nomes, 48, o primeiro filme foi O Balconista. Ou seja, ninguém conhecido. Mas alguns desses atores voltaram depois em outros papéis nos filmes do Kevin Smith no universo View Askew, que é o View Askew Universe. View Askew é a produtora do Kevin Smith. E ele criou alguns filmes dentro do mesmo universo, onde alguns personagens se repetem e algumas situações de um filme são citadas no outro filme. Foram 6 filmes entre 94 e 2006. Foram, se eu não me engano, na ordem, foi O Balconista, depois Procura-se M, O Balconista, Barrados no Shopping, Procura-se M, Dogma, O Império do Besterol Contra-Ataca e O Balconista 2. E tiveram 2 filmes mais recentes, que foi o Império do Besterol Contra-Ataca 2 e O Balconista 3. Esses dois, os dois não, mas o Balconista 3 eu cheguei a fazer vídeo aqui pro canal. Em todos esses filmes tem a presença da dupla Jay e Silent Bob. O Silent Bob, para quem não sabe, é o próprio Kevin Smith. E o Silent Bob não é 100% Silent. Porque ele, segundo o que eu li, ele foi inspirado no Charlie Chaplin na época que o Charlie Chaplin começou a fazer filmes falados. Então, ele é um cara que fica quase o tempo todo em silêncio, mas mais pro fim do filme ele tem normalmente um monólogo comovente para falar alguma coisa importante perto do final. É claro que eu continuei acompanhando a carreira do Kevin Smith como diretor, mesmo quando ele largou o View Askew Universe. Eu vi todos os filmes que eu consegui ver deles, não sei se eu vi todos. Eu vi Pagando Bem Que Mal Tem, eu vi Tiras em Apuros, teve Red State, teve Tusk eu achei esquisito demais, teve Yoga Hosers, que eu vi no Festival do Rio. Mas eu preciso reconhecer que eu gosto mais dessa fase View Askew. Tudo bem, ele quis mudar o estilo, e eu respeito quem procura novos caminhos, mas eu preferia quando ele estava nessa onda de fazer os filmes dentro daquela turminha do View Askew Universe. Agora eu tô na dúvida se o próximo vai ser Dogma ou se eu continuo na ordem cronológica e vejo Barrados no Shopping. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Eu vou fazer uma playlist de anos 90, já tinha um filme do Schwarzenegger, aí vou colocar esse, e eu tô pensando em rever Showgirls. Eu tava conversando com um grupo de amigos no WhatsApp, e todo mundo falando de Showgirls, e eu pensando, cara, tá na hora de rever Showgirls, pra saber o quanto ele é ruim, ou o quanto ele ainda sobrevive nos dias de hoje. Se você tiver alguma sugestão de filme dos anos 90 que você queira que eu comente, escreve aqui embaixo que de repente eu uso a sua sugestão no próximo. Então é isso, em breve nos vemos de novo, valeu!